Como guardar dinheiro mesmo ganhando pouco? É possível conseguir guardar dinheiro, conseguir acumular dinheiro, patrimônio ao longo do tempo mesmo ganhando pouco? E aqui o pouco pode ser relativo de pessoa para pessoa. E existe aqui pessoas onde trabalham todos os meses, pagam todas as contas e nunca sobra dinheiro nenhum para guardar, né? E às vezes sobra até não sobra para pagar as contas que são necessárias da casa. E, na minha opinião, se uma pessoa ganha pouco, se uma pessoa ganha 1.200 reais, R$ 2.000, obviamente que vai depender se ela mora em uma capital, onde o custo de vida é elevado, se ela mora numa cidade pequena, se ela mora com os pais, depende. Depende dos custos de vida que cada uma vai ter, né? E dependendo da realidade, pode ser sim possível que uma pessoa que mora com os pais consiga guardar mesmo ganhando pouco. Em contrapartida, se uma pessoa paga aluguel, provavelmente ela não vai conseguir guardar e as coisas são mais difíceis, né? Então, dependendo da realidade de cada pessoa, né? Tem aquela pessoa que consegue tranquilamente morar nas casas dos pais. E aqui tem milhares de gurus na internet que já tem milhões de reais. Falam que você não deve morar na casa dos pais, né? Mas esse cara que tá falando isso pra você é aquele cara que já tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais na conta, né? E pode sim ser uma estratégia você morar na casa dos pais para guardar um dinheiro, né? Por que não? Agora, o que eu talvez não faria é ficar por tempo indeterminado, teria data de início e data de fim, né? Eu tentaria fazer ali um pé de meia com isso, e mesmo ganhando um pouco nessa situação, daria para guardar algum dinheiro. Agora, o principal ponto é, se eu ganho pouco, não tenho condição de guardar dinheiro, minha realidade não permite isso. Eu venho aqui, faço cálculo de aluguel, comida, gasto com filho, gasto com carro, e não fecha. A conta não fecha, eu mal pago tudo, se sobrar, sobra 50, R$ 100, que eu destino a pedir um iFood, fazer alguma coisa diferente, e todo mundo precisa de um pouco de diversão, né? O que eu faria? Eu pensaria na profissão que eu vou seguir. E muitas pessoas, né, tá na moda ser empreendedor e abrir um negócio, né? Agora, pode sim, existir um caminho onde você empreenda e fique rico rápido, né? Eu acho que, na minha opinião, o caminho dos negócios é o caminho mais rápido para enriquecer. Agora, o cemitério dos mortos é silencioso, né? Ninguém, mendigo não dá palestra. A pessoa que deu errado não dá palestra, né? Então, na minha opinião, para começar, e eu sou muito conservador nisso, eu escolheria uma boa profissão. Isso sou eu falando, tá? E existem vários caminhos. Uma profissão na qual tem oportunidade de crescimento e eu sei que se eu continuar naquele caminho, ao longo do tempo eu vou ganhar cada vez mais com a experiência que eu vou adquirindo. E aí, tem aqui algumas profissões. Assessor de investimento é uma delas. Trabalhar com vendas na área de tecnologia é outra. Ramo bancário é outra. Então são três profissões que, se provavelmente ao longo do tempo você se dedicar, ganhar experiência, trabalhar para grandes empresas, provavelmente você tende a aumentar o seu salário ao longo do tempo. Então aqui, ganho pouco, a conta não fecha, eu pensaria na profissão que eu poderia ganhar mais em um tempo, ao longo do tempo, né? Agora, grande ponto. É importante mudar a lógica, né, na medida do possível. Na minha vida, quando eu comecei a aumentar o meu salário, e conforme isso foi acontecendo, eu primeiro fazia tudo que eu tinha que fazer e o que sobrava eu investia. Eu fiz isso por um bom período de tempo. E é importante mudar essa lógica, porque primeiro a gente tem que ter um boleto do nosso futuro, pagar esse boleto e depois viver com o que sobra.
uma pessoa, né, uma pessoa que tem um carro, se o boleto do carro ele não for pago, pode dar busca e apreensão. Então, de alguma maneira, a pessoa sempre, se ela tem uma continha como a conta do carro, o financiamento, ela dá um jeito de pagar um financiamento. Agora, por que que a pessoa também não consegue, de alguma maneira, pagar o boleto da sua vida? Então é importante, cada um com a sua realidade, cada um com a sua vida. Para alguns vai ser R$ 300, para outros 500, para outros 1.000, para outros 10.000. Mas você recebeu o seu salário, o primeiro boleto que você paga é o boleto do seu futuro. E que boleto seria esse? Você pegar R$ 1.000, R$ 300, R$ 100 e transferir para a corretora. E aquele dinheiro que você transferiu paga o seu futuro. Vai te dar minutos e horas de tempo no futuro, tá? Então é importante seguir essa lógica e foi um erro que eu fiz durante muito tempo. Eu poderia ter guardado muito mais dinheiro do que eu guardei se eu tivesse seguido essa lógica. Além disso, existe aqui essa regra muito conhecida dela, 50, 30, 20, tá? E vai ser adaptada, obviamente, que para cada salário, para cada pessoa, vai ter regras, vai ser uma regra diferente, mas é uma lógica legal. Então, eu posso ter aqui 70% para despesas fixas e variáveis. Então, eu vou ter aluguel, comida, internet, água, luz e, de repente, um financiamento, vão entrar nesse até 70% da sua despesa. O que é importante, se eu estou pagando o financiamento do carro e eu já estou com esse 70% esgotado, eu não vou trocar de carro e fazer com que esse custo de 70% se eleve para 80%. Eu não tenho essa liberdade de fazer isso, porque meu orçamento ele está limitado. 20% para metas financeiras, 10% que seja, você pegar essa parte do bolo do seu salário e guardar, investir, e 10% para lazer, tá? E você pega uma pequena parte do dinheiro para fazer o que você quer fazer, gastar do jeito que você quer gastar sem culpa. Obviamente que algumas pessoas não vão conseguir fazer o 10% para lazer, não vão conseguir ter os 20% para meta financeira, porque do salário todo não sobra nem para pagar as contas fixas. E aqui, novamente, mudar de profissão é o caminho, se qualificar é o caminho. Existe também algumas estratégias para quem ganha pouco. Vou citar aqui o profissional autônomo, personal trainer. Uma pessoa que, ao longo do mês, ganha vários pequenos salários picados. O que que acontece? Essa pessoa, como ela recebe vários pequenos salários ao longo do mês, se ela não pegar esse valor e já transferir para a corretora ou de alguma maneira dificultar um pouco o acesso a esse dinheiro, ela pode ir na padaria, ir no mercado fazer uma compra fora de hora ou comprar o que não precisaria, sair no final de semana e são ações que essa pessoa faz porque está com o dinheiro na conta parado. Ações que ela não faria se de repente tivesse transferido esse dinheiro para outro lugar. Então, se você recebe um dinheiro na sua conta que você não estava esperando e você transfere para a corretora, você garante que talvez você não gaste este dinheiro. Na minha vida, eu demorei em torno de 1 ano e 6 meses para guardar 17, R$ 20.000, tá? Foi mais ou menos esse período. Foi os meus primeiros anos de investimento. E o que me ajudou a todo mês guardar um pouquinho, e veja, na época eu andava de a pé, eu nunca comprei um carro, justamente para evitar gastos. E talvez se eu não tivesse feito isso, eu não teria guardado meus primeiros R$ 17.000. Eu tinha um gatilho, eu tinha uma meta, que era chegar nos meus R$ 100.000. E o que me importava para mim não era necessariamente um patrimônio de R$ 100.000. O que importava para mim era a lógica de que R$ 100.000 gera R$ 1.000 de retorno todo mês. E eu lembro da primeira vez que eu recebi R$ 74 de dividendo. Eu saquei esses dividendos que eu recebi no dia e eu fui para um jantar e à noite eu paguei um jantar com esses R$ 74. E para mim foi algo
onde eu senti a experiência de tive a sensação de comprar uma experiência com o dinheiro que o meu próprio dinheiro gerou. E isso me fez gostar muito de dividendos e me fez querer investir todo mês para ter consistência e chegar onde eu cheguei hoje. Então hoje o meu dividendo já paga o meu aluguel, mas é fruto de uma jornada de que já vão se somar 5 anos. Se eu não lá atrás, quando eu ganhava menos, conseguia investir menos, eu não tivesse persistido, e eu passei por momentos de dificuldades, tá? Teve mês que eu investia 1.900, mas outro mês eu investia 200, outro mês eu não conseguia investir, mas eu persisti. Isso é muito importante, consistência, consistência. Se a pessoa não tiver uma frequência, não tiver o hábito de guardar todo mês, a pessoa não vai chegar longe, tá. Então primeiro eu preciso chegar nos 10, depois nos 50, depois nos 100, depois nos 300, nos 400 e assim e ao longo do tempo eu vou tendo essa consistência e vou cada vez mais acumulando patrimônio. Se você ganha pouco, o único caminho é pensar. O único caminho, de repente, seja mudar de cidade, mudar de profissão. Não existe, caminho fácil. Agora, conforme você aumenta seus gastos, você tem que ter uma mão firme para controlar, fazer o controle financeiro. Você precisa ter controle orçamentário. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu topo o desafio de guardar mesmo ganhando pouco. Se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo com pessoas que possam fazer sentido. Mais uma vez eu sou muito grato e até a próxima.